Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já ouviu falar de El Chapo, o homem que desafiou o mundo com fugas impossíveis e um império bilionário? De uma infância humilde vendendo laranjas no México até se tornar o líder da organização de Sinaloa, Joaquim Guzmán viveu uma vida de túneis secretos, disputas contra grupos rivais e perseguições épicas. Como ele enganou as autoridades por décadas? E será que ele era realmente um vilão ou apenas um produto do seu ambiente? Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória alucinante de El Chapo, com detalhes exclusivos sobre suas fugas, traições e a captura final. Mas antes, deixe seu like, se inscreva e clique no botão de Hyper para descobrir essa história incrível. Bora pro vídeo! É 11 de julho de 2015. Em uma prisão de segurança máxima no México chamada Altiplano, um detento entra no chuveiro de sua cela, ficando fora do alcance das câmeras de vigilância que monitoram tudo. Os minutos passam e ele não reaparece. Preocupados, os guardas decidem verificar a cela e descobrem algo impressionante. O prisioneiro sumiu. No chão do chuveiro, há uma passagem secreta que leva a um túnel de quase 2 quilômetros, equipado com ventilação e até uma motocicleta para facilitar a fuga. O homem por trás dessa escapada audaciosa é um dos mais temidos do México, acusado de liderar a organização clandestina mais poderosa do mundo. Seu nome? Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo. Em 4 de abril de 1957, nascia Joaquim Archivaldo Guzmán Loera, mais conhecido como El Chapo, em um pequeno vilarejo chamado La Tuna, na região de Sinaloa, no México. Filho de Emílio Guzmán Bustillos, um agricultor que cuidava de um modesto rebanho de gado herdado da família, Joaquim cresceu em um ambiente simples. Algumas histórias retratam seu pai como um homem severo, com hábitos de beber e comportamento controlador, que disciplinava o filho com frequência. No entanto, a família de El Chapo nega essas acusações, descrevendo Emílio como alguém que via o jovem Joaquim como pouco esforçado e desinteressado pelo trabalho no campo. Por outro lado, sua mãe, Maria Consuelo Loera Pérez, era admirada pela dedicação incansável. Ela trabalhava duro para manter o pequeno rebanho da família e criar seus 7 filhos com amor e disciplina. Esse exemplo de esforço moldou Joaquim, que desenvolveu uma forte ligação com a mãe. Mesmo durante os anos em que fugia das autoridades, ele fazia questão de visitar Maria regularmente em La Tuna, onde construiu um confortável lar para ela, bem no coração do vilarejo. Foi lá que Maria deu à luz suas 2 filhas, Armida e Bernarda, e seus 4 filhos, Miguel, Ângel, Aureliano, Emílio e Arturo. Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo, tinha uma vida pessoal intensa e cheia de relacionamentos. Ele se casou pelo menos 4 vezes, teve várias parceiras e foi pai de pelo menos 15 filhos. Entre eles, destacam-se Ovídio, Ivan e Jesus Alfredo, sendo que os 2 últimos assumiram a liderança de uma célula da organização de Sinaloa após a captura e extradição de Ovídio, em 2023. Muitos de seus filhos seguiram seus passos desde jovens, entrando nos negócios da família. Com olhos castanhos e um marcante bigode preto que combinava com seus cabelos, El Chapo era um homem de baixa estatura, com apenas 1,68 m, o que lhe rendeu o apelido El Chapo, que significa baixinho em espanhol. Sua voz tinha um tom nasal,
com um forte sotaque de Sinaloa, e ele falava com uma gagueira característica que marcava suas palavras. Em termos de personalidade, Guzmán era conhecido por sua determinação implacável, especialmente em seus últimos anos, tomando decisões difíceis contra rivais sem hesitar. Como homem de negócios, porém, ele surpreendia por sua calma e atenção aos detalhes das negociações, mesmo sem dominar a leitura. Muitas vezes, era ele quem acalmava seus aliados, evitando conflitos desnecessários. Ainda assim, havia momentos em que sua animalidade vinha à tona. Um ex-parceiro relatou uma cena insana nas montanhas de Sinaloa, onde viu um homem preso a uma árvore em uma demonstração voraz de seu poder. Quando Joaquim Guzmán, o El Chapo, nasceu em 1957, La Tuna, seu vilarejo natal, ficava no coração do Triângulo Dourado, uma região rural no norte do México, conhecida por cultivar plantas usadas na produção de substâncias ilegais. Naquela época, os grupos clandestinos mexicanos já haviam tomado o controle total do comércio de ilícitos, que antes era dominado por estrangeiros. Entre 1916 e 1940, imigrantes chineses haviam se estabelecido no México e controlavam o fluxo lucrativo de substâncias enviadas para os Estados Unidos. No entanto, entre 1926 e 1940, movimentos nacionalistas expulsaram a maioria da comunidade chinesa, acusando-os de influenciar negativamente a juventude com jogos de azar e outros negócios ilícitos. Em 1957, o comércio no Triângulo Dourado já era um empreendimento bem estruturado, gerido por uma rede que envolvia agricultores, líderes do submundo e autoridades corruptas. Sob o pretexto de combater o contrabando, esses oficiais, na verdade, regulavam o negócio de forma extraoficial, usando intimidação para garantir lucros. Filho de um agricultor humilde, pouco se sabe sobre a infância de El Chapo, mas algumas histórias revelam seu espírito empreendedor. Segundo um primo, ainda criança, Joaquim criava notas falsas de papel, amarrava-as em montes e pedia à mãe para guardá-las. Por volta da mesma idade, ele começou a vender laranjas nas estradas sinuosas entre La Tuna e um vilarejo próximo, sempre buscando formas de ganhar dinheiro. Nos fins de semana, ele adorava se destacar, usando correntes douradas falsas ao visitar parentes e amigos, acessórios que, por serem baratos, às vezes deixavam sua pele esverdeada. Quando não estava ocupado com seus pequenos negócios, Joaquim passava o tempo jogando vôlei ou ajudando os pais a cuidar do gado. A infância de Joaquim Guzmán, o El Chapo, não foi só brincadeiras e pequenos negócios. Ainda jovem, ele sentiu na pele a dureza do governo mexicano, que buscava impor seu controle sobre os agricultores independentes que faziam parte das redes de contrabando na região. Segundo sua irmã, era comum que soldados invadissem La Tuna, seu vilarejo, intimidando os moradores. Essas ações levaram Joaquim a enfrentar tropas armadas em várias ocasiões, algumas tão graves que ele acabou sendo agredido na frente de sua mãe. Essas experiências de abuso e corrupção ensinaram a ele que, para vencer na vida, era preciso fazer o que fosse necessário. El Chapo entrou no mundo do contrabando por influência de seu pai, trabalhando inicialmente como ajudante, cuidando de plantações de culturas proibidas. Mais tarde, ele se mudou para a cidade próxima de Badiraguato em busca de novas oportunidades. Não demorou para que ele começasse a subir rapidamente na hierarquia do cartel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, que dominava grande parte de Sinaloa. Era um momento de ouro, mas também perigoso para o comércio de substâncias ilegais. Nos Estados Unidos, a cultura hippie estava em alta, e a interrupção de uma grande rota de contrabando entre a Europa e a América, conhecida como French Connection, em 1972, fez a demanda por essas substâncias explodir. Sinaloa respondeu aumentando a produção, mas, com tanto dinheiro circulando, o governo mexicano logo apareceu para reivindicar sua parte, muitas vezes usando métodos insanos. A partir de 1975, com o apoio da DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, o governo mexicano lançou a Operação Condor, uma campanha agressiva que destruiu plantações, tanto legais quanto proibidas.
e intensificou a repressão contra pessoas suspeitas de envolvimento com o contrabando. Esse período também foi marcado por conflitos entre autoridades estaduais e federais, que disputavam propinas em meio ao caos. Com Sinaloa tomada por policiais, El Chapo fez uma escolha estratégica. Mudou-se para Guadalajara. Lá, durante alguns anos, ele trabalhou como contrabandista, prestando contas ao poderoso líder Félix Gallardo. Em 1984, percebendo novas possibilidades, ele decidiu se mudar novamente, dessa vez para Zacatecas, onde continuou suas operações. Em Zacatecas, uma região bem no coração do México, Joaquim Guzmán, o El Chapo, começou a trabalhar com outro nativo de Sinaloa, Juan José Esparragosa Moreno, conhecido como El Azul. Esse homem se tornou uma espécie de mentor, guiando El Chapo e ajudando-o a crescer no negócio. Nessa época, Guzmán já era um contrabandista bem-sucedido, operando em um nível intermediário, mas ainda precisava responder aos chefes acima dele. No entanto, as coisas estavam prestes a mudar e ele logo daria um grande salto em sua trajetória. Em 1985, um agente da DEA, a agência dos Estados Unidos, chamado Kiki Camarena, foi raptado e eliminado após investigar as relações do cartel de Guadalajara e a CIA. A queda de um colega chocou a DEA, que nos 4 anos seguintes trabalhou incansavelmente para desmantelar a organização, mas não teve peito para caçar a CIA. Esse colapso abriu espaço para uma nova geração de líderes, incluindo El Chapo, que viu a oportunidade de assumir o controle. No final dos anos 80, o cartel de Sinaloa, liderado por Guzmán, já dominava a região de Sinaloa. Em 1989, a organização ainda era pequena, com cerca de 25 membros operando em escritórios em Guadalajara e em uma cidadezinha na fronteira chamada Água Prieta. Foi lá que eles construíram um túnel secreto para transportar substâncias para Douglas, no Arizona, do outro lado da fronteira. O acesso ao túnel era escondido de forma genial. Ficava sob uma mesa de sinuca, que com o toque de um botão, era elevada por uma plataforma hidráulica, revelando a passagem. Dentro do túnel, um carrinho preso a uma corda percorria 60 metros, carregando produtos até um depósito do outro lado, onde outra plataforma hidráulica, disfarçada como uma grade de escoamento, era ativada para retirar as mercadorias. Esse túnel subterrâneo era a principal rota da organização de Sinaloa para os Estados Unidos, movimentando mais de 3 toneladas de produtos por mês. Tudo começava na Colômbia, de onde as mercadorias eram transportadas por comboios de aviões até uma pista de pouso no México, a cerca de 160 quilômetros da fronteira. Graças ao túnel em Água Prieta, El Chapo conseguia transportar mercadorias muito mais rápido que seus concorrentes, o que o tornou um parceiro valioso para os cartéis colombianos no início dos anos 90. Sua operação era tão eficiente que ele ganhou o apelido de El Rápido, reconhecido pela velocidade e confiabilidade. Com o dinheiro entrando aos montes, Guzmán vivia uma vida de luxo. Comprou uma mansão de 10 milhões de dólares, um zoológico particular com leões, tigres e panteras, além de 4 jatos privados que usava para viajar pelo mundo, seja para apostar em cassinos ou fechar negócios. Ele também acumulava centenas de carros de luxo e relógios Rolex cravejados de diamantes, presenteando seus aliados com um de cada como bônus de Natal. No entanto, como 95% de suas mercadorias passavam pelo túnel de Água Prieta, toda essa movimentação começou a chamar a atenção. Em 17 de maio de 1990, autoridades americanas invadiram o depósito do outro lado da fronteira e descobriram o túnel, interrompendo a principal fonte de renda de El Chapo. Com sua reputação de rapidez em jogo, sua equipe encontrou uma solução criativa para manter o fluxo nos anos seguintes. Em vez de usar túneis, eles começaram a esconder as mercadorias em latas de pimenta, transportadas em caminhões. O forte cheiro da pimenta disfarçava o conteúdo, enganando até os cães farejadores. A nova rota de entrada para os Estados Unidos, porém, passou a ser em Baja Califórnia, território controlado pelo cartel de Tijuana. El Chapo se recusava a pagar a taxa exigida pelos irmãos Arellano Félix, que dominavam a área.
Isso acirrou as tensões entre os dois grupos, que já vinham se desentendendo por causa de uma série de conflitos insanos ao longo dos anos 80. Um dos momentos mais tensos entre as organizações de Sinaloa e Tijuana foi a eliminação da esposa e dos filhos de Guero Palma, um aliado muito próximo de El Chapo, por um sicário venezuelano ligado aos irmãos Arellano Félix, chamado Rafael Clavel Moreno. Outro episódio que acirrou os ânimos aconteceu em 1988, quando Ramon Arellano Félix acabou com Armando El Rayo López, um grande amigo de Guzmán, o dando de baixa durante uma festa. A situação ficou ainda mais complicada quando a organização de Tijuana descobriu que El Chapo estava usando o território deles sem pagar a taxa exigida. O que começou com conflitos isolados logo escalou para uma guerra aberta entre os dois grupos. O estopim veio em 1992, em um encontro por acaso em Guadalajara. Enquanto dirigiam pelo trânsito, El Chapo e Ramon Arellano Félix se cruzaram. Vendo a chance de eliminar seu rival, Ramon e seus homens abriram fogo, mas Guzmán escapou por pouco, com o coração na mão. Em retaliação, em novembro de 1992, El Chapo enviou sicários a Puerto Vallarta, onde Ramon e seus aliados festejavam em uma boate. O plano falhou, pois Ramon foi avisado a tempo e conseguiu fugir. A rivalidade atingiu um novo nível em maio de 1993, quando os sicários de Tijuana, liderados por Ramon, armaram uma emboscada contra El Chapo no aeroporto de Guadalajara. Assim que ele chegou ao terminal de embarque, seu carro foi metralhado. Guzmán agarrou uma mala cheia de dinheiro, correu para se abrigar na porta do terminal e, em meio ao pânico, deixou o dinheiro espalhar pelo chão. Desesperado, ele recolheu tudo às pressas antes de correr para o outro lado do aeroporto. Junto com seu grupo, ele caminhou por estradas locais até chegar a uma rodovia. Após a emboscada no aeroporto de Guadalajara, El Chapo e seu grupo conseguiram escapar pegando um táxi. Mas o incidente teve uma consequência feroz. Durante o confronto, o arcebispo Juan Jesus Posadas Ocampo, que por azar chegou ao aeroporto no mesmo horário e com o mesmo modelo de carro que Guzmán, foi eliminado acidentalmente. Esse evento transformou El Chapo e os irmãos Arellano Félix nos homens mais procurados do México, acusados de acabar com uma das figuras religiosas mais queridas do país. Logo, uma recompensa de $5 milhões foi oferecida por suas capturas, e seus rostos estavam em todos os noticiários. Para evitar a captura, Guzmán se escondeu na cidade do México antes de seguir para a Guatemala, rumo a El Salvador, onde tinha negócios a resolver. Mas, pouco depois de chegar a Guatemala, ele foi preso e entregue às autoridades mexicanas. Transferido para a prisão de Almoloya de Juárez, perto da cidade do México, ele recebeu uma sentença de 20 anos por delitos como contrabando, suborno e a queda do arcebispo Ocampo. Depois, foi levado para a prisão de segurança máxima Puente Grande, nos arredores de Guadalajara. Lá, El Chapo não perdeu tempo. Começou a subornar funcionários para tornar sua estadia bem mais confortável. Em pouco tempo, tinha um chefe particular preparando desde hambúrgueres até lagostas, além de acesso a celulares, roupas novas, sapatos e até visitas de suas esposas. Tudo isso com a conivência do diretor da prisão. Enquanto isso, ele confiou a liderança de seus negócios fora da cadeia a seu braço direito, Miguel Ángel El Gordo Martínez, e a seu irmão, Arturo Guzmán Loera, conhecido como El Pollo. No início, eles visitavam Guzmán regularmente para discutir negócios, mas isso mudou quando descobriram que membros do cartel de Tijuana, liderado pelos irmãos Arellano Félix, estavam rondando Guadalajara. A partir daí, El Chapo passou a usar um cunhado como mensageiro para transmitir informações sigilosas. Após 8 anos vivendo com regalias na prisão, algumas mudanças o convenceram de que era hora de partir. Uma investigação sobre corrupção em Puente Grande começou a ameaçar seus privilégios, sinalizando que sua vida confortável atrás das grades poderia estar com os dias contados. Além do risco cada vez maior de ser extraditado para os Estados Unidos, onde certamente passaria o resto da vida atrás das grades, um novo acontecimento acelerou os planos de El Chapo. Em 18 de janeiro de 2001,
A Suprema Corte do México aprovou um decreto que facilitava a transferência de capos mexicanos para os Estados Unidos. Isso foi o empurrão que Guzmán precisava para colocar sua fuga em ação no dia seguinte. Às 8 horas da noite do dia 19 de janeiro, ele executou um plano ousado. Escondeu-se dentro de um carrinho de lavanderia e prendeu a respiração enquanto era levado por 8 pontos de segurança na prisão. Um guarda, conhecido como El Chito, empurrou o carrinho até o portão principal. Lá fora, Guzmán saiu rapidamente do carrinho e se jogou no porta-malas de um carro dirigido por El Chito. Após uma breve inspeção no veículo, eles passaram pelo último controle de segurança e seguiram em frente. Guzmán foi levado para um esconderijo temporário e depois embarcou em um helicóptero que o deixou nos arredores da cidade do México. Lá, ele foi recebido por um de seus aliados mais próximos, Ismael Zambada Garcia, também conhecido como El Mayo. Durante o trajeto até o esconderijo de El Mayo, Guzmán tomou cuidado para cobrir o rosto com um jornal ao passar por um pedágio, evitando ser reconhecido. Nas semanas seguintes à sua fuga, El Chapo se reuniu em um rancho isolado com seus principais aliados, incluindo El Mayo Zambada, seu irmão El Rey, além dos irmãos Beltrán Leiva. Nessas reuniões, ele traçou seus planos para o futuro, compartilhando sua visão de expandir os negócios. Com a estratégia definida, Guzmán estabeleceu uma nova base nas montanhas de Sinaloa, reinvestindo grande parte dos lucros em novas operações. Com a parte comercial de seu empreendimento reorganizada, ele voltou sua atenção para acertar contas com um velho inimigo que quase o destruiu por 2 vezes. Em fevereiro de 2002, Ramón Arellano Félix, um dos principais líderes da organização de Tijuana, foi dado de baixa por policiais a serviço de Sinaloa após ser parado por uma infração de trânsito. No mês seguinte, a DEA deu mais uma ajuda ao prender Benjamín Arellano Félix, marcando o declínio do cartel de Tijuana. Com esse rival fora do caminho, um novo adversário surgiu, o Cartel do Golfo, baseado em Tamaulipas, no nordeste do México, bem ao sul do Texas. Como fez com Tijuana, El Chapo começou a operar no território deles sem pagar as taxas exigidas, dessa vez usando trens. Sua equipe escondia até 1.800 quilos de mercadorias dentro das paredes de vagões-tanque, que eram preenchidos com óleo vegetal para disfarçar. Esses vagões eram acoplados a trens e enviados para cidades como Chicago e Nova York. Ao chegarem, eram levados a um depósito, onde as paredes dos vagões eram quebradas com marretas para acessar o conteúdo. Esse sistema, mais seguro e com menos necessidade de mão de obra, era não apenas eficiente, mas também mais econômico e menos arriscado que os túneis que El Chapo usava antes. O líder do Golfo, Osiel Cárdenas Guilén, não ficou nada feliz com as novas operações da organização de Sinaloa em seu território. Ele comandava um grupo de elite chamado Zetas, formado por ex-paraquedistas treinados, o que lhes dava um nível de disciplina e profissionalismo que os tornava adversários temidos, até mesmo para as forças de segurança do México. Esse grupo também era conhecido por sua ferocidade, superando qualquer organização que veio antes deles. Ao invadir o território desses homens altamente treinados, El Chapo sabia que estava acendendo o pavio de uma nova disputa. Para enfrentar esse desafio, ele contou com o apoio de Arturo Beltrán Leiva, um de seus aliados mais próximos. Com o apoio de Arturo Beltrán Leiva e seu tenente, Edgar Valdez Villarreal, um ex-jogador de futebol americano do ensino médio chamado La Barbie, El Chapo formou um grupo de sicários chamado Los Negros para rivalizar com os insanos Zetas. Em agosto de 2003, a cidade de Nuevo Laredo, antes tranquila, na fronteira leste do México, transformou-se em um verdadeiro campo de batalha. O confronto entre Los Negros e os Zetas trouxe um nível de tensão nunca visto, com conflitos intensos que bagunçaram todo o país. A disputa, no entanto, tornou-se uma luta desgastante e custosa. Los Negros sofreram tantas perdas que El Chapo decidiu recuar de Tamaulipas, marcando o primeiro grande revés de sua carreira desde que estava foragido. Como os Zetas se mostraram difíceis de derrotar, Guzmán
voltou sua atenção para um alvo ainda mais ambicioso: a cidade de Juárez, uma cidade fronteiriça no centro-norte do México, onde passavam várias rotas lucrativas de transporte. Essas rotas eram controladas pela Organização de Juárez, liderado por Vicente Carrillo Fuentes, também chamado de El Viceroy. A Organização de Juárez, liderada por El Viceroy, já havia sido uma grande aliada da Organização de Sinaloa. Porém, no início dos anos 2000, as coisas começaram a mudar. Após escapar da prisão, El Chapo estava determinado a recuperar seu lugar como líder dominante e excluiu a Organização de Juárez das principais rotas de transporte de mercadorias por trem, o que gerou atritos. As tensões explodiram em setembro de 2004, quando Guzmán ordenou a queda do irmão de El Viceroy. Em retaliação, a Organização de Juárez respondeu com a execução do irmão de El Chapo, Arturo Guzmán, dentro da prisão. A partir daí, os antigos aliados estavam em rota de colisão, rumo a uma disputa total. Para se preparar, El Chapo formou uma nova força paramilitar, chamada Los Chapos, unindo-se a vários inimigos de El Viceroy. Um dos que abandonaram Juárez para se juntar a Sinaloa foi José Antônio Torres Marrufo, um homem que organizou uma rede de fornecimento de armas, tornando o conflito em Juárez um dos mais intensos que o México já viu. Com a ajuda de contatos em El Paso, do outro lado da fronteira, Los Chapos conseguiram equipamentos bélicos potentes, como fuzis AR-15, AK-47 e até rifles de precisão calibre .50, capazes de causar destruições devastadoras. Do outro lado, a Organização de Juárez contava com seu grupo de execução, La Línea, formado principalmente por policiais corruptos, encarregados de prender, raptar ou eliminar quem cruzasse seu caminho. Enquanto isso, as forças federais, enviadas à cidade Juárez para restaurar a ordem, também se tornaram alvos. Não demorou para que os índices de delitos e quedas disparassem a níveis nunca vistos, com confrontos intensos entre as organizações e as autoridades, deixando a população local no meio do fogo cruzado. Durante esse período, El Chapo comandava a ofensiva a partir de seus esconderijos secretos nas montanhas de Sinaloa, uma região que, no início de 2008, também estava à beira de um novo conflito. Por quase 20 anos, os irmãos Beltrán Leiva, Arturo, Héctor, Carlos e Alfredo, que cresceram em um pequeno vilarejo bem próximo a La Tuna, foram os aliados mais leais de El Chapo. Eles eram valorizados por suas conexões políticas e habilidades em negociar favores. No entanto, em janeiro de 2008, a relação começou a azedar. Guzmán alertou Alfredo, que estava causando problemas em Culiacán, para manter um perfil mais discreto. No final daquele mês, Alfredo foi cercado e preso por um esquadrão de soldados mexicanos. Suspeitando que El Chapo estivesse por trás da prisão, Arturo, conhecido por seu temperamento explosivo, ficou furioso e declarou uma disputa aberta à Organização de Sinaloa. Embora Guzmán negasse qualquer envolvimento, fontes do Departamento de Estado dos Estados Unidos sugeriram na época que ele teria, sim, passado informações ao exército mexicano. A tensão explodiu em 30 de abril, quando policiais a serviço de Sinaloa foram enviados para enfrentar os sicários dos Beltrán Leiva. O conflito se espalhou pelas ruas de Culiacán, transformando a cidade em um caos. Nos primeiros 11 dias de maio, foram registrados 58 homicídios, incluindo 2 pessoas muito próximas de El Chapo. Em 8 de maio, seu filho, Edgar Guzmán López, e seu sobrinho, César Ariel Loera Guzmán, estavam conversando com amigos em um estacionamento de um bairro nobre de Culiacán, quando 5 caminhonetes surgiram de repente. Pelo menos 20 homens com fuzis AK-47 desceram e abriram fogo contra o grupo. Um deles até disparou um foguete RPG, que, mal direcionado, atingiu a lateral de um supermercado próximo. A perda de seu filho, Edgar Guzmán López, deixou El Chapo tão devastado que ele mandou seus homens comprarem todas as rosas disponíveis em Culiacán para o funeral. Até 13 de maio, a situação em Sinaloa estava tão fora de controle
que o governo enviou uma força de 3.000 policiais federais e militares para a região. Eles começaram a invadir negócios ligados ao contrabando e desmontaram antenas de rádio de alta frequência em uma montanha próxima, cortando as comunicações entre os grupos clandestinos. Nem mesmo a queda de Arturo Beltrán Leiva, em 11 de dezembro de 2009, diminuiu a onda de conflitos. Naquela noite, após uma denúncia, uma equipe tática mexicana invadiu um complexo onde Arturo comemorava seu aniversário em uma festa luxuosa. Ele conseguiu escapar, mas foi rastreado dias depois em outra propriedade, onde acabou morrendo em um confronto intenso. O comando de sua organização passou para Héctor Beltrán Leiva, que continuou a ofensiva contra a organização de Sinaloa. Enquanto a disputa tomava conta de Tijuana, Sinaloa e Juárez, El Chapo buscava maneiras de otimizar suas comunicações para gerenciar seus negócios internacionais com mais agilidade. Desde sua fuga da prisão em 2001, ele vivia em constante movimento, alternando entre cerca de 6 esconderijos espalhados por Sinaloa e o estado vizinho de Durango. Acompanhado por 2 empregadas, uma secretária, um assistente e cerca de 50 seguranças, alguns armados com metralhadoras calibre 50 capazes de derrubar helicópteros. Guzmán mantinha uma rotina peculiar. Ele acordava ao meio-dia, recebia uma lista de mensagens de sua secretária e passava o resto do dia respondendo a elas, muitas vezes enquanto caminhava pelas montanhas com uma pistola calibre 38 no coldre e um fuzil AR-15 pendurado no ombro. Quando o exército era avistado nas proximidades, El Chapo era rapidamente levado para outro esconderijo, o que às vezes exigia longas caminhadas pelas montanhas, onde ele precisava dormir ao relento por dias. Cada uma de suas bases era equipada com uma TV de plasma, uma grande coleção de DVDs e itens básicos, como lavadora, secadora e geladeira. Qualquer coisa mais luxuosa poderia atrair atenções indesejadas. Um dos maiores problemas de viver nas montanhas, porém, era a péssima conexão com a internet, algo inconveniente para alguém que gerenciava negócios internacionais. Para resolver isso, em 2008, El Chapo contratou um técnico de TI chamado Christian Rodríguez, indicado pela família Cifuentes, aliados colombianos. Rodríguez chegou a um aeródromo improvisado em um velho avião Cessna e instalou um cabo de internet que ia de Culiacán até as montanhas, com antenas nos esconderijos para captar o sinal. Depois, ele criou uma rede criptografada de ponta a ponta, permitindo que Guzmán fizesse chamadas pela internet sem medo de ser rastreado. Cada vez mais desconfiado de seu círculo próximo, especialmente após alguns de seus principais aliados desertarem para os Beltrán Leiva, El Chapo pediu a Rodríguez algo mais: um sistema para monitorar seus funcionários. O técnico instalou o FlexSpy, um programa que podia ser colocado nos celulares sem deixar rastros, dando acesso remoto a e-mails, mensagens, aplicativos e até a localização por GPS. O programa FlexSpy tinha uma função impressionante. Podia transformar o celular em um dispositivo de escuta remota, ativando o microfone sem que ninguém percebesse. Para manter todos sob controle, El Chapo distribuiu celulares equipados com esse software para suas namoradas, aliados e homens de confiança. Com tanto acesso a informações, ele adorava usar o FlexSpy logo após encerrar chamadas, só para ouvir o que seus colegas diziam quando achavam que estavam sozinhos. Com o tempo, ele delegou a uma de suas secretárias a tarefa de monitorar a rede de vigilância e reportar qualquer coisa suspeita. Nos anos seguintes, Christian Rodríguez, o técnico de TI, visitava Guzmán nas montanhas de Sinaloa sempre que algo precisava de conserto ou explicação. Isso acabou chamando a atenção do FBI, que lançou a Operação Server Jack. Em fevereiro de 2010, Rodríguez se comprometeu ao viajar para Nova York e oferecer seu software a um agente federal disfarçado de mafioso russo, o que levou à sua prisão um ano depois. A partir daí, querendo deixar o trabalho com El Chapo para abrir um negócio legítimo de cibersegurança, Rodríguez se tornou um informante do FBI. O principal objetivo da agência
era acessar a rede de comunicações criptografadas de Guzmán. Porém, como alguns aliados de El Chapo também tinham acesso ao sistema, invadi-lo sem ser notado era impossível. A solução foi transferir o servidor do Canadá para os Países Baixos, o reconfigurando para que as autoridades estadunidenses pudessem analisar os dados e construir um caso contra Guzmán sem levantar suspeitas. Rodrigues convenceu El Chapo de que o servidor nos Países Baixos ofereceria mais segurança e privacidade, facilitando a aprovação da mudança. Além disso, Guzmán foi informado que todos os celulares criptografados precisariam ser substituídos. Isso permitiu que Rodrigues fizesse cópias das chaves de acesso e as entregasse ao FBI, dando às autoridades um acesso sem precedentes aos segredos do cartel de Sinaloa. Em conversas interceptadas, descobriu-se que, por volta dessa época, El Chapo enfrentava dificuldades para pagar seus funcionários. Isso era reflexo do aumento nas apreensões de mercadorias na fronteira entre México e Estados Unidos a partir do final de 2008, graças à colaboração secreta dos irmãos Flores, seus principais distribuidores nos Estados Unidos, que trabalhavam com o FBI para sair do negócio em segurança. No verão de 2011, cada vez mais desconfiado, El Chapo parou de usar a rede criptografada para discutir assuntos mais delicados de seus negócios. Embora permitisse que seus aliados continuassem usando o sistema, ele passou a fazer chamadas e receber mensagens em um BlackBerry configurado por Christian Rodrigues, sem saber que o aparelho estava conectado a um servidor do FBI, permitindo que as autoridades ouvissem tudo. Enquanto isso, o FBI tentou obter dados das empresas estadunidenses que gerenciavam os servidores do FlexiSpy, como Amazon e Cloudflare, mas foi informado que localizar as informações específicas era impossível. Então, em dezembro de 2011, Rodrigues acessou sua conta no FlexiSpy e baixou todos os relatórios gerados na rede, entregando ao FBI uma quantidade enorme de dados. Foi com essas informações que as autoridades descobriram que El Chapo começou a usar suas namoradas e esposas como representantes em negociações de negócios. Detalhes de sua vida pessoal também vieram à tona, incluindo conversas com uma de suas 4 esposas, Emma Coronel Aispuro, que havia dado à luz as gêmeas Maria Joaquina e Emily Guadalupe. As conversas interceptadas revelaram um lado mais leve de El Chapo. Em mensagens com sua esposa, Emma Coronel Aispuro, ele trocava flertes descontraídos, brincando sobre o quanto amava suas enchiladas. Também mostrava um carinho especial ao falar de suas filhas gêmeas, Maria Joaquina e Emily Guadalupe, compartilhando planos animados para a festa de 6 meses delas e perguntando detalhes sobre seus horários de sono. No entanto, por vezes, a realidade de seu mundo emergia. Em 22 de janeiro de 2012, ele escreveu que daria a uma das filhas um cuerno de chivo, gíria para um fuzil AK-47, dizendo que ela poderia acompanhá-lo. Foi por meio de outra namorada, Agustina Cabanilhas Acosta, que o FBI conseguiu localizá-lo em fevereiro de 2012. Ela, que negociava negócios em nome de Guzmán, revelou que ele havia deixado as montanhas e se mudado para Los Cabos, onde passeava em um Suburban dourado com vidros escuros. As autoridades estadunidenses viram a chance perfeita para capturá-lo. Em 22 de fevereiro de 2012, o agente especial do FBI, José Marino, liderou a operação em um bairro nobre de Los Cabos, na Fazenda Encantada, uma área fechada com vista para o mar. O plano era agir às 1h30 da tarde, mas a operação atrasou quando a polícia mexicana e a equipe tática chegaram ao ponto de encontro com mais de 2 horas de atraso. Marino havia indicado claramente os 2 endereços onde suspeitava que Guzmán estava, mas a polícia mexicana ignorou o plano e começou a invadir casa por casa. Ao ouvir o barulho de uma residência próxima, El Chapo e sua secretária agiram rápido. Eles correram pelo pátio, passaram pela piscina, atravessaram um denso canteiro de palmeiras e gerânios e desceram um muro de concreto nos fundos da propriedade, que não estava bem protegida. De lá, Guzmán pulou em um carro
e fugiu para Culiacán antes mesmo que a polícia entrasse na casa. Com El Chapo cada vez mais desconfiado de seu chefe de comunicações, Christian Rodrigues, que foi levado para a segurança nos Estados Unidos, o FBI começou a buscar um novo informante. A escolhida foi Andrea Fernandes Vélez, uma mulher atraente na casa dos 30 anos, que trabalhava como secretária pessoal de Alex Cifuentes, um líder colombiano e um dos amigos mais confiáveis de Guzmán. Graças às interceptações telefônicas e aos dados do FlexiSpy, o FBI tinha informações suficientes para colocá-la atrás das grades por toda a vida nos Estados Unidos. No entanto, sua proximidade com El Chapo, já que ela frequentemente estava na mesma sala que o líder do cartel de Sinaloa, a tornava uma peça valiosa para a agência. Encurralada por agentes do FBI, Andrea Fernandes Vélez, que também buscava uma saída do submundo, não hesitou em colaborar quando foi confrontada com uma acusação formal dos Estados Unidos. Como secretária de Alex Cifuentes, um aliado próximo de El Chapo, ela se tornou os olhos e ouvidos do FBI, passando informações diretamente para a agência. Após a quase captura em Los Cabos, Guzmán havia reformulado completamente seu sistema de comunicação. Agora, ele ditava suas mensagens oralmente para sua secretária, que as escrevia e as passava por vários intermediários antes de chegarem ao destinatário. Esse método criava camadas de proteção, dificultando que as mensagens fossem rastreadas diretamente até ele. No entanto, El Chapo acreditava que os servidores baseados no Canadá, conectados aos aparelhos BlackBerry, eram seguros. Isso foi seu calcanhar de Aquiles. Tudo o que o FBI precisava era obter os números de telefone, alguns fornecidos por Andrea, e solicitar um mandado de interceptação às autoridades canadenses. Rapidamente, os agentes identificaram quais BlackBerrys pertenciam aos principais comandantes de El Chapo, descobrindo quem recebia mais mensagens. As autoridades conseguiram identificar quem estava por trás dos apelidos usados nas comunicações, como o filho mais velho de El Chapo, Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Mesmo com vários de seus principais aliados sendo presos ao longo de 2013 e 2014, graças às interceptações dos BlackBerrys, Guzmán permanecia focado nos negócios. Ele planejava com El Mayo expandir para mercadorias mais baratas e perigosas, além de supervisionar envios para lugares tão distantes quanto Austrália e Europa. Nessa época, ele trocou os esconderijos nas montanhas por casas discretas em Culiacán, que serviam como refúgios seguros. Os estadunidenses, que monitoravam suas comunicações, descobriram que cada uma dessas casas, equipada com túneis subterrâneos secretos conectados ao sistema de esgoto da cidade, era identificada por um número. O mundo de El Chapo começou a desmoronar na noite de 16 de fevereiro de 2014, quando, com base nas informações dos BlackBerrys, fuzileiros mexicanos capturaram um de seus secretários, Nardes, durante uma festa extravagante que ele organizava em um bairro nobre de Culiacán. Inicialmente, Nardes tentou enganar as autoridades, dizendo que seu chefe estava na casa número 3, mas o agente do FBI, Victor Vázquez, o surpreendeu ao revelar que sabia a verdade. Mais cedo naquele dia, o FBI interceptou uma mensagem em que Nardes pedia a um subordinado que levasse um ensopado de cabrito, conhecido como birria, para a casa número 5. Quando Vázquez mencionou a palavra birria, Nardes percebeu que não tinha mais como escapar. As autoridades então cercaram a casa número 5, posicionando caminhões policiais para bloquear as ruas e espalhando faixas de pregos para furar os pneus de qualquer carro que tentasse fugir. Por volta das 4 horas da manhã, com a presença de El Chapo na casa confirmada por suas próprias mensagens, os fuzileiros mexicanos usaram um ariete de aço para forçar a porta. Mas ela resistiu, só cedendo após 9 minutos de golpes intensos. Assim que os primeiros estrondos ecoaram, Guzmán, que dormia profundamente após passar a noite com uma de suas namoradas, foi acordado às pressas por seu secretário, Cóndor. Sem tempo para se vestir, El Chapo correu para o banheiro principal e acionou um interruptor que revelou uma escada de madeira escondida sob a banheira. Ele, sua namorada e o secretário, totalizando 3 pessoas, desceram rapidamente. A banheira foi baixada, escondendo a passagem, e eles chegaram a uma porta reforçada de metal que só abria girando uma roda. Após alguma dificuldade,
pois a roda não girava inicialmente, eles conseguiram abri-la bem na hora em que a porta da frente foi derrubada. Completamente sem roupas, El Chapo e seu grupo correram pelo túnel de esgoto, com os passos ecoando enquanto os fuzileiros mexicanos entravam no banheiro principal. Ao levantar a banheira, os Marines jogaram uma granada de concussão pela escada, mas hesitaram em descer, temendo armadilhas. Durante a próxima hora, as autoridades invadiram a propriedade e investigaram o túnel, enquanto Guzmán e seus acompanhantes, ainda sem roupas, avançavam por um esgoto com água até a cintura, até chegarem a uma saída de drenagem na superfície. Lá, foram resgatados por um tenente chamado Picudo, que os levou para outro esconderijo seguro, onde El Chapo finalmente pôde se vestir. De lá, El Chapo e seu grupo entraram em um carro e conseguiram driblar o cerco militar ao redor de Culiacán antes do amanhecer, seguindo para Mazatlán, uma cidade litorânea de veraneio. Naquela noite, porém, a polícia descobriu seu paradeiro após prender e interrogar o motorista da fuga, Picudo. Na manhã seguinte, após passarem a noite em um esconderijo do governo, agentes estadunidenses e fuzileiros mexicanos seguiram para o Hotel Miramar, um edifício de 12 andares, onde Guzmán estava com sua jovem esposa, Emma Coronel, suas 2 filhas e o secretário Condor. Após uma busca minuciosa por todo o complexo, eles encontraram uma porta barricada no 4º andar. Armado com um fuzil, El Chapo parecia pronto para resistir, mas, quando Emma implorou aos Marines que não machucassem suas filhas, ele mudou de ideia e se rendeu no dia seguinte. Para provar que o capturaram, Guzmán foi levado à cidade do México e exibido para as câmeras do mundo inteiro. Um Marine segurou sua cabeça com firmeza, virando seu rosto para que os repórteres pudessem vê-lo claramente. Depois disso, ele foi levado para o Centro Federal de Readaptação Social no 1, uma prisão de segurança máxima de onde ninguém jamais escapara. Uma repetição de sua fuga de 2001 era considerada impossível. Mesmo atrás das grades, El Chapo continuou gerenciando seus negócios. Ele usava seu advogado e sua esposa Emma para passar mensagens, incluindo uma ordem para eliminar seu chefe de segurança, El Negro, que acabou sendo responsabilizado por não protegê-lo. Mesmo preso, El Chapo continuava gerenciando as finanças de seu grupo, orientando seus aliados a cobrar mercadorias prometidas por parceiros no México e na Colômbia, e a garantir o pagamento pelo uso de propriedades na Europa. Com a ajuda de intermediários e alguns subornos bem colocados, ele planejou com seus filhos, que estavam fora da prisão, uma nova fuga audaciosa. O plano começou a tomar forma em abril de 2014, quando uma propriedade e um armazém a cerca de 1 quilômetro da prisão foram comprados. Usando dados de um relógio com GPS, que foi contrabandeado para localizar exatamente a cela de Guzmán, trabalhadores cavaram um túnel até o chuveiro de sua cela. Esse túnel, que custou cerca de 5 milhões de dólares, era impressionante, equipado com iluminação, ventilação e até tanques de oxigênio em pontos estratégicos. Às 8h50 da noite do dia 11 de julho de 2015, com câmeras de vigilância gravando cada movimento, El Chapo caminhava de um lado para o outro em sua cela. Ele mexeu em algo no chão do chuveiro, escondido por uma divisória na altura da cintura. Então, sentou-se na cama, tirou os sapatos e, em apenas 4 segundos, desapareceu por uma abertura no chão, descendo cerca de 1 metro até alcançar uma escada feita de tubos de PVC. Ele desceu mais 9 metros até o túnel, que tinha trilhos rudimentares conectados a uma motocicleta. Seu resgatador acelerou e os dois percorreram 1 quilômetro em alta velocidade. Ao chegar à saída, Guzmán subiu em um quadriciclo que o levou a um SUV à espera, que o transportou até um avião. De lá, ele voou direto para Sinaloa. Enquanto o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que havia jurado que seria imperdoável deixar El Chapo escapar novamente, lidava com as consequências de mais uma fuga, Guzmán se reuniu com El Mayo e seus outros comandantes para planejar o futuro, assim como fizeram em 2001. No entanto, ele logo descobriria que permanecer foragido em 2014 era muito mais difícil. A cooperação entre as autoridades mexicanas e estadunidenses havia melhorado significativamente. Mais grave ainda, mesmo após um ano preso,
El Chapo não percebeu que seus adorados Blackberries não eram nada seguros. Sua primeira escapada por pouco aconteceu quando, portando seus equipamentos bélicos, ele fugiu por um barranco enquanto um helicóptero policial se aproximava. A sorte dele, porém, acabou 6 meses após a fuga, em janeiro de 2016. Mensagens interceptadas de seu BlackBerry indicaram que ele estaria em uma casa em Los Mochis, o principal centro urbano ao norte de Sinaloa. Às 4h30 da manhã do dia 8 de janeiro, fuzileiros mexicanos invadiram o local e foram recebidos com disparos. Guzmán e seu fiel guarda-costas, Cholo Ivan, escaparam por um armário que levava a outro túnel de fuga, saindo à luz do dia. Eles roubaram um Volkswagen branco, mas, após alguns quarteirões, o carro quebrou, forçando-os a tomar outro veículo que passava. Dirigindo cerca de 19 quilômetros a sudeste da cidade, os dois foram parados em um posto de controle da Polícia Federal e identificados. Assim, um dos capos mais famosos do mundo foi capturado, e dessa vez não haveria escapatória. Dias após sua captura, o processo de extradição de El Chapo para os Estados Unidos foi iniciado. Ele ainda tentou organizar uma nova fuga por túnel, mas o plano fracassou quando foi transferido para outra prisão, e um alto funcionário recusou um suborno de $2 milhões para devolvê-lo ao presídio anterior. Em 17 de janeiro de 2017, Joaquim Archivaldo Guzmán Loera foi levado a um jato particular que o transportou para o aeroporto MacArthur, em Long Island, Nova York. Ao pousar, ele foi visto olhando pela janela da aeronave, com lágrimas nos olhos. Em 17 de julho de 2019, pouco antes de ser condenado à prisão perpétua mais 30 anos, Guzmán aproveitou sua última chance de falar publicamente no tribunal. Ele reclamou das condições de isolamento, alegando ter sofrido tortura psicológica, emocional e mental 24 horas por dia. Suas palavras não comoveram a promotora-chefe, Gina Parlavecchio, que respondeu friamente. Ao longo de sua carreira criminosa, esse réu nunca demonstrou um pingo de remorso. Seus crimes foram expostos aqui hoje. Como se confirmasse o argumento dela, Guzmán virou-se para sua esposa, Emma Coronel, e mandou um beijo. Enquanto isso, Andréa Fernandes Vélez, a ex-secretária de Alex Cifuentes que se tornou informante do FBI, prestava seu depoimento final. Com lágrimas, ela contou como sua vida foi destruída ao descobrir que seus antigos chefes haviam ordenado sua eliminação. Ignorando completamente o relato de Andréa, Guzmán sorriu e fez um sinal de positivo para Emma. Logo depois, ele foi levado do tribunal para cumprir sua sentença, enfrentando um destino sombrio. Hoje, El Chapo está preso na prisão de segurança máxima mais rigorosa dos Estados Unidos, a ADX Florence, apelidada de Alcatraz das Montanhas Rochosas. Um ex-diretor descreveu o lugar como pior que a eliminação. Cercada por 12 torres de vigilância imponentes, a prisão mantém os detentos em celas de 2,1 por 3,6 metros, com paredes de concreto reforçado, uma pequena janela, chuveiro, vaso sanitário, uma escrivaninha, um banco e uma cama de concreto com um colchão fino. Uma TV em preto e branco exibe apenas programas educativos e religiosos. Por causa de seu histórico de fugas, Guzmán foi confinado a uma ala ainda mais restritiva, conhecida como Range 13, onde os presos ficam sob vigilância 24 horas por dia e têm direito a apenas uma ou duas chamadas telefônicas de 15 minutos por mês. Desde que chegou à ADX, El Chapo tem reclamado constantemente das condições, que considera desumanas. Em 2022, seu advogado afirmou que ele não tinha acesso a tratamento dentário nem água potável. No ano seguinte, acusou as autoridades de submetê-lo a sofrimento psicológico. El Chapo enviou uma mensagem ao presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, implorando para cumprir sua sentença no México por razões humanitárias. Mas em abril de 2024, ele pediu autorização para receber ligações e visitas de sua esposa, Emma Coronel, e de suas 2 filhas, mas o pedido foi negado. Hoje, Guzmán passa a maior parte de seus dias trabalhando em um processo judicial com o objetivo quase impossível de conseguir uma libertação antecipada.
Essa tarefa é ainda mais difícil porque as autoridades prisionais, até o momento, proíbem seu acesso a documentos legais para novas moções judiciais, temendo que ele possa usar esse privilégio para planejar outra fuga. Nascido em uma família humilde no Triângulo Dourado, no México, Joaquim Guzmán era, segundo relatos, uma criança empreendedora, sempre em busca de formas de ganhar dinheiro. Ele começou vendendo laranjas, mas logo percebeu que o contrabando de mercadorias era muito mais lucrativo. Isso o levou a se mudar para Badiraguato, onde sua carreira clandestina decolou. No final dos anos 80, com o colapso do poderoso cartel de Guadalajara, ele assumiu o controle de grande parte de Sinaloa como líder do cartel local. Nos primeiros anos, Guzmán fez fortuna transportando mercadorias para os Estados Unidos por meio de um túnel subterrâneo inovador, que permitia operar mais rápido que seus rivais. Quando o túnel foi descoberto, ele passou a usar latas de pimenta para esconder os carregamentos das autoridades na fronteira com Baja Califórnia. Essa mudança, porém, o colocou em conflito com o cartel de Tijuana, que tentou eliminá-lo várias vezes, desencadeando a primeira de suas 3 grandes disputas. Durante uma dessas tentativas, um respeitado arcebispo mexicano foi morto acidentalmente, transformando El Chapo em um dos homens mais procurados do país e levando à sua primeira prisão, na Guatemala. Nos 8 anos seguintes à sua primeira prisão, El Chapo viveu com privilégios atrás das grades, garantidos por alguns subornos bem distribuídos. Mas a ameaça de extradição para os Estados Unidos o levou a planejar uma fuga ousada, escondido em um carrinho de lavanderia, logo após neutralizar o que restava da organização de Tijuana. Com esse rival fora do caminho, Guzmán mirou o território da Organização do Golfo, no leste do México, buscando controlar rotas de transporte de alto volume para os Estados Unidos, usando trens. O conflito que se seguiu entre Los Zetas, um grupo altamente treinado, e sua força paramilitar, Los Negros, foi um dos mais intensos da história, marcado por um nível de tensão sem precedentes. No final, a organização de Sinaloa foi forçado a recuar, e El Chapo voltou sua atenção para as rotas da cidade Juárez, controladas por seus antigos aliados da organização de Juárez. Essa nova disputa foi ainda mais devastadora, impulsionada pelo uso de armas de nível militar contrabandeadas de El Paso, cidade estadunidense vizinha. Ao mesmo tempo, Guzmán enfrentava outro ex-aliado, os Beltrán Leiva, em uma disputa pelo controle de Sinaloa após um rompimento. Foi nesse período caótico, com 2 guerras simultâneas, que o técnico colombiano Christian Rodríguez passou a visitar frequentemente as montanhas de Sinaloa. Ele instalou uma rede de comunicações criptografada e colocou um programa espião nos celulares dos funcionários de El Chapo. Suas idas constantes ao local chamaram a atenção do FBI, que após uma operação disfarçada, transformou Rodríguez em informante. Foi por meio de Christian Rodríguez que as autoridades estadunidenses conseguiram interceptar os Blackberries de El Chapo e seus principais aliados, que acreditavam, equivocadamente, que os servidores no Canadá eram seguros. Com informações fornecidas sem querer por uma de suas namoradas, Guzmán quase foi capturado em Los Cabos, até ser finalmente localizado e preso no Hotel Miramar, em Mazatlán. Após cerca de 1 ano em uma prisão mexicana, ele escapou de forma impressionante, usando uma motocicleta para percorrer um túnel de 1 quilômetro cavado até sua cela. Mas, apenas 6 meses depois, ainda sem perceber o risco de seus Blackberries, ele foi rastreado até uma casa em Los Mochis. Mais uma vez, conseguiu fugir por um túnel de esgoto, mas sua sorte acabou quando foi identificado e detido em um posto de controle policial durante a fuga. Determinado a não arriscar outra escapada, as autoridades mexicanas o transferiram entre diferentes prisões antes de extraditá-lo para os Estados Unidos, onde enfrentaria seus delitos. Em 2019, condenado à prisão perpétua mais 30 anos, El Chapo foi levado para a ADICE Florence, a prisão de segurança máxima mais rigorosa dos Estados Unidos, onde passa 23 horas por dia em uma cela minúscula, projetada para ser a prova de fugas. Por fim, quero saber, o que você acha do El Chapo? Ele era realmente uma pessoa má, ou apenas um produto de sua criação na miséria? Deixe sua opinião nos comentários.
Salve família! E aí, o que achou da história incrível de El Chapo? De fugas épicas em túneis a confrontos contra organizações rivais, até sua captura final na prisão mais segura dos Estados Unidos, essa jornada é de tirar o fôlego. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder nenhuma história como essa. E se quiser um conteúdo ainda mais exclusivo, torne-se membro do canal e tenha acesso a vídeos extras e muito mais. Eu agradeço por assistir até o final. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.